juro solenemente não fazer nada de bom. Esse é o Observatório Potter e no episódio de hoje eu vou continuar com o quadro 10 cenas cortadas dos livros da série Harry Potter. E como funciona esse quadro? Nele eu seleciono 10 momentos, 10 cenas dos livros que foram cortadas dos filmes. Por se tratar da quarta parte desse quadro, com certeza você vai pensar: ah, eu não acredito que ele não falou daquela cena, ah, eu não acredito que ele falou daquela outra. Então, para você não ter essa dúvida sobre quais cenas eu já falei ou não, eu convido todo mundo a clicar nesse card aqui em cima, onde eu criei uma playlist de todos os vídeos desse quadro aqui no canal. E você pode parar de assistir ao vídeo nesse momento, ver as 3 partes que eu já fiz do quadro, ver aquelas 30 cenas cortadas que eu selecionei e depois voltar aqui e assistir esse aqui tranquilamente. Então chegou o grande momento e a hora de você conhecer as 10 cenas cortadas, esses 10 momentos cortados que eu selecionei no episódio de hoje. Lembre-se da última, Petúnia foi uma mensagem, um berrador que o Dumbledore enviou para a tia do Harry no 5º livro Harry Potter e a Ordem da Fênix. Depois de todo o ataque dos Dementadores em cima do Duda, é lógico que o tio Walter e a tia Petúnia ficaram bastante revoltados e até sugeriram, até pensaram por um momento expulsar o Harry de casa lá da Rua dos Alfeneiros. E é por causa desse momento de dúvida e tensão que o Dumbledore envia esse berrador para Petúnia, onde ele pede para que ela se lembre da última. Nesse caso, o Dumbledore ele está se referindo à última carta que ele enviou para Petúnia quando Harry tinha apenas 1 ano de idade. Nessa carta, Dumbledore pede que Petúnia cuide do Harry, pelo menos até ele virar um bruxo maior de idade, já que ela é a única parente viva relacionada ao Harry que ele ainda tem. E vocês já pararam para se perguntar, para imaginar por que os Comensais da Morte nunca atacaram o Harry ou até mesmo o próprio Voldemort enquanto ele estava lá na Rua dos Alfeneiros? Existe uma proteção criada pelo próprio alvo Dumbledore. Essa proteção ela está dentro lá da casa da Rua dos Alfeneiros número 4. Nenhum mal, nada de ruim poderia acontecer ao Harry enquanto ele estivesse morando com os Dursleys. E essa proteção ela foi quebrada quando Harry completou 17 anos, ou seja, ele atingiu a maioridade no mundo bruxo. Como assim cortaram o seu canal dos filmes? Isso é inadmissível também, eu também acho. Mas eu vou explicar pra vocês o que é, de fato, o Observatório Potter. O que a gente vê em Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 1 é o trio ouvindo alguns trechos de uma rádio onde vários bruxos são citados, bruxos que estão desaparecidos, bruxos que foram mortos. No livro Relíquias da Morte existe uma rádio que chama Observatório Potter, que vem da tradução Potter Watch. Esse programa ele é apresentado por o mesmo garoto que narrava as partidas de quadribol nos primeiros filmes, que é o Lino Jordan. Alguns personagens importantes também aparecem nos episódios do Observatório Potter nos livros, é o caso do Fred Weasley, do Lupin e também do Kim. E um dos momentos mais engraçados dos livros de Harry Potter, na minha opinião, acontece em um programa do Observatório Potter no 7º livro. A frase é dita pelo Fred Weasley. E ao falar sobre Lord Voldemort, o Fred solta a épica frase que ele consegue se mover mais rápido do que o Snape fugindo de um shampoo. O Observatório Potter, na minha opinião, teve um papel fundamental em Relíquias da Morte, até porque era um refúgio para o Harry ouvi-lo, ouvir vozes conhecidas, saber que estava tudo bem, ou seja, esse programa teve um papel fundamental em Relíquias da Morte. E para você que sempre se perguntou por que eu coloquei o Observatório Potter no nome do meu canal e nunca tinha lido os livros, agora você já sabe o motivo. No 5º livro, Harry Potter e a Ordem da Fênix, durante as aulas de Oclumência, o Harry vê aquela pior lembrança do Snape, como vocês bem lembram. E lógico que o Harry ficou transtornado com o que ele viu, porque primeiro foi a primeira vez que ele viu o seu pai jovem e segundo, agindo daquela forma. Eu peço até desculpas aos fãs do Tiago, pelo menos na época dos marotos, mas eu, na minha humilde opinião, acho que ele era sim um grande babaca nessa época. E não que a gente poderia falar: meu Deus, como o Snape é bonitinho, não fez nada de errado o Snape. Não, tava todo mundo no mesmo barco ali, porque o Snape também já tava meio ligado à arte das trevas, tinha aqueles amigos meio estranhos, então todo mundo no mesmo barco, mas, na minha opinião, isso não tira o fato do Tiago ter sido um babaca com ele. É aí que temos mais um corte nos filmes, que é o momento em que o Harry vai falar sobre essa lembrança que ele viu com o Sirius lá no Lago Grimmauld.
O Harry ele usava a lareira lá na sala da Umbridge para falar com o Sirius, então ele decidiu ir lá em um momento e tentar ter essa conversa com o seu padrinho. Isso foi cortado do filme e é um momento importante porque o próprio Sirius está lá junto com o Lupin e eles falam um pouco sobre o Tiago. E o Sirius conta para o Harry que eles eram muito jovens naquela época, eram jovens imaturos. Ele tranquiliza o Harry, ele fala que o seu pai amadureceu bastante para ele ficar tranquilo que foi só uma fase onde todos os adolescentes têm essa fase, mas que o Tiago amadureceu bastante. Eu acho sinceramente esse assunto muito importante, ele sempre gera uma discussão muito grande entre os fãs, sempre temos fãs que defendem o Tiago, assim como o Sirius fala que ele era um jovem imaturo e que amadureceu bastante, e temos os fãs que defendem o Snape nesse momento delicado da série. E caso você queira dar a sua opinião sobre esse assunto aqui nos comentários desse vídeo, vocês fiquem à vontade que eu vou ler tudo o que vocês acham a respeito dessa questão envolvendo o pai do Harry. No quarto livro, Harry Potter e o Cálice de Fogo, existe uma caverna próxima ao vilarejo de Hogsmeade. Nessa caverna, o Sirius e o Bicuço, que não é mais Bicuço, é o Azafugas, eles estão escondidos e o Harry, em uma visita ao vilarejo de Hogsmeade, ele vai para essa caverna e consegue encontrar o padrinho e também o Bicuço Azafugas. O ator Gary Oldman, que faz o Sirius Black, ele foi contratado para o Cálice de Fogo naquela cena em que ele aparece na lareira, apenas o rosto dele, ou seja, foi uma aparição curta. O ator deve ter ido ao estúdio durante uma semana apenas para gravar aquele momento e apenas isso. Como todos sabem o que acontece com o Sirius de Ordem da Fênix, eu pelo menos, na minha opinião, acho que esse seria um momento perfeito para mostrar essa relação entre o Harry e o Sirius de uma forma mais aprofundada. Eu acho que o Cálice de Fogo seria perfeito para isso. E as cenas do Harry com o Sirius nos filmes, pelo menos, sempre estiveram entre as melhores para mim. Eles sempre acertam no diálogo. Aliás, o ator Gary Oldman, que fez o Sirius, ele é sensacional. Então todas as cenas envolvendo Harry e Sirius nos filmes foram espetaculares. E vamos combinar que seria fantástico ter a chance de ver o Bicuço, que agora é Azafugas, mais uma vez. Porque Azafugas, caso alguma carta que o Sirius falasse do hipogrifo fosse interceptada, era interessante manter o Azafugas, até porque ninguém do Ministério poderia saber que o Bicuço ainda estava vivo, porque na cabeça deles ele tinha sido executado. Professor Snape, Harry. Esse é um corte simples, mas ao mesmo tempo eu acredito ser um corte importante dos livros. Nos livros, toda vez que o Harry estava conversando com o Dumbledore, ou até mesmo outros personagens que falam apenas o Snape, o Dumbledore automaticamente e na mesma hora corrigia para Professor Snape, ou seja, era um sinal de muito respeito vindo do diretor. Para mim isso mostrava uma grande confiança, até porque todo mundo sabe o destino do Snape no último livro, que na verdade de vilão ele não tinha nada, então ver esse sinal de respeito que o Dumbledore tinha por ele, sempre corrigindo todo mundo que falava apenas Snape para Professor Snape, para mim significaria muito. É algo simples, mas que não esteve presente em nenhum filme e que para mim sinceramente fez falta. Harry, Rony e Hermione visitam a cozinha de Hogwarts em Harry Potter e o Cálice de Fogo. O trio vai fazer uma visita ao Dobby, já que o FALE é um assunto bastante comentado nesse livro. A Hermione cria essa fundação de apoio à libertação dos elfos. Isso foi cortado dos filmes também, mas eu já falei aqui no Observatório Potter, então é um momento importante essa visita do trio à cozinha. É nesse momento que a gente descobre, por exemplo, que os elfos domésticos que são os responsáveis por preparar todos aqueles banquetes maravilhosos de Hogwarts. Foi a Helga Lufa-Lufa, uma das fundadoras de Hogwarts, que teve a ideia de colocar os elfos para prepararem esses banquetes em Hogwarts. Para a Helga, ter os elfos trabalhando na cozinha era uma forma de evitar também que eles sofressem abusos de seus donos. Uma lufana teve essa brilhante ideia, então muitos pontos para Lufa-Lufa. Duas coisas importantes foram cortadas de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A primeira é o personagem Ludo Bagman e também, em segundo, o prêmio que o Harry receberia por ganhar o torneio Tribruxo. No quarto livro a gente vê diversas vezes os gêmeos fazendo essas apostas com o Ludo. Lógico que eles queriam juntar dinheiro para abrir as genialidades Weasley lá no Beco Diagonal.
assim que o Harry se torna o campeão do torneio Tribruxo e ganha o seu prêmio de 1000 galeões. Ao invés de guardar na sua conta bancária, que já é bem recheada, o Harry decide dar esse prêmio ao Fred e também ao George. E a partir do 5º ano do Harry da escola que a gente já vê o Fred e o George testando esses produtos, ou seja, eles já estão se preparando para sair de Hogwarts, e isso acontece no final do 5º livro também, naquela cena épica e fantástica dos fogos de artifícios envolvendo a Umbridge, e assim os gêmeos se despedem da escola em muito grande estilo. No 4º livro da série Harry Potter e o Cálice de Fogo, a gente vê a J.K. Rowling deixar escapar, não sei se foi por querer ou sem querer, um olhar de triunfo do Dumbledore, que seria um dos momentos mais importantes de toda a série. Quando Harry está contando todos os acontecimentos lá do cemitério para o Dumbledore, a gente vê um olhar de triunfo do diretor descrito pela autora no momento exato em que o Harry fala que o Voldemort quis utilizar o seu sangue. Uma cena foi filmada em Harry Potter e o Cálice de Fogo que mostrava esse exato momento da conversa do Harry com o Dumbledore. Mas eu não sei se vocês sabem, mas existem algumas cenas invisíveis nos filmes de Harry Potter. Como funciona isso? Elas são gravadas, não estão na versão final do filme e muito menos nas cenas deletadas no seu DVD ou no seu Blu-ray. Então essa é mais uma cena que dificilmente a gente vai ver, por não estar nem nas cenas deletadas do DVD, mas que a gente sabe que foi gravada por ter imagens que provam isso, e infelizmente esse foi mais um corte dos livros que não esteve no filme na versão final. No 6º livro da série Harry Potter e o Enigma do Príncipe, Harry termina com a Gina depois do funeral do Dumbledore. Então a gente tem um combo de cortes em menos de 3 segundos. Harry termina com a Gina, funeral. Eu sinceramente estou com medo de continuar falando aqui, porque vai que me cortam também. Eu sempre comparo esse término do Harry com a Gina no final do 6º livro, bem parecido com o término do Peter Parker com a Mary Jane em Homem-Aranha 1, que é aquele término que o herói, ele visando proteger o bem-estar da sua amada, ele termina porque ele não quer que os inimigos, que os vilões, eles descubram esse relacionamento e possam usar isso contra ele. Tá ok, tá beleza, mas eu não tô aqui pra falar do corte, que é esse término que o Harry tem com a Gina. Eu tô aqui pra falar da bronca que o Rony dá no Harry quando ele vê, meses depois, o Harry beijando a Gina lá na toca. Exatamente, tem uma cena do livro em que a Gina vai presentear o Harry, vai dar um presente de feliz aniversário, e o presente é um beijo muito caliente. E assim, acontece que a gente não vê esse beijo nos filmes. O que a gente vê nos filmes entre Harry e Gina, eu acredito que vai muito abaixo de um beijo, talvez seja selinhos demorados. E no livro, quem vê ambos se beijando é o Rony e não o George, como a gente vê no filme. Exatamente, o Rony entra no quarto, vê esse beijo que está sendo bem intenso, e logo que a Gina se retira, o Rony, ele é bem sincero na situação. Ah, é fácil você terminar com a minha irmã, é fácil você iludir ela, magoá-la, ela ficou mal todo o verão e agora você vem e retribui esse beijo, você mexe com a cabeça dela, você ilude minha irmã. Ou seja, o Harry, ele leva uma bronca bem forte do Rony para ver se ele toma jeito, né, Harry? Decide o que você realmente quer. Nos livros, o Rony sempre teve uma proteção enorme à Gina, algo que a gente nunca teve nos filmes. É até interessante lembrar do primeiro beijo do Harry com a Gina nos livros, que foi depois de uma partida de quadribol, no meio de todo o salão comunal, e o Rony vê esse beijo, ele fica chocado com a situação, e seria um momento épico da gente assistir no cinema. Então, basicamente, esse relacionamento Harry e Gina foi muito picotado nos filmes, e isso acho que não há dúvida nenhuma. Calma lá, Thiago, o Dobby tá assim nos filmes. Por que você tá falando que cortaram ele? Ele tá lá em Câmara Secreta, Relíquias da Morte parte 1. Ele tá assim, e a morte dele é uma cena muito bonita. Todos os fãs se emocionaram. Então, ele tá presente sim, ele não foi cortado. É aí que vocês se enganam. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês e eu quero que vocês respondam aí do outro lado do seu computador ou da sua televisão. Lá no filme Cálice de Fogo, no 4º filme, quem dá o Gilricho pro Harry antes da segunda tarefa? Se você respondeu Neville Longbottom, você acertou. Agora vamos para a próxima pergunta. Quem, no 5º filme A Ordem da Fênix, fala para o Harry a localização da sala precisa? Quem encontra a sala precisa?
E se você respondeu mais uma vez Neville Longbottom, você acertou. É exatamente aí que eu queria chegar. Nos livros, o Dobby que dá o guelricho pro Harry na segunda tarefa, o Dobby que descobre a sala precisa na Ordem da Fênix, e no sexto livro, Enigma do Príncipe, o Harry coloca o monstro e o Dobby para espionar o Draco Malfoy nos corredores de Hogwarts. Sem contar que nos livros o Dobby ele cria um ótimo relacionamento com o irmão do Dumbledore, o Aberforth. Eles ficam sempre em contato, juntos eles querem proteger o Harry. Juro pra vocês que eu imaginei por um segundo, por um milésimo de segundo, que o roteirista de Enigma do Príncipe ele ia colocar o Neville para espionar o Draco ao invés do Dobby do monstro. Ainda bem que isso não aconteceu, porque Neville ele estava muito ocupado sendo garçom. Então seria muito importante que os diretores, os roteiristas tivessem colocado o Dobby a partir de Cálice de Fogo, que é quando ele aparece novamente nos livros até Relíquias da Morte, para criar esse relacionamento maior entre o Harry e o Elfo, para a cena da morte ser ainda mais emocionante. Então foi uma pena que o personagem do Dobby foi completamente reduzido e cortado dos filmes, apenas apareceu para ser um personagem muito cativante lá em Câmara Secreta e apareceu novamente em Relíquias Parte 1 para morrer, o que é uma pena porque no livro o personagem é muito mais que isso. E esse foi mais um Observatório Potter, mais um quadro 10 cenas cortadas dos livros. E antes que você fale, Diego, o nome do quadro tá errado, as cenas não são cortadas dos livros, mas é uma forma de você imaginar, não é? Não são cenas cortadas dos filmes, são cenas cortadas dos livros, então entendam o nome desse quadro. Caso você tenha gostado, se divertido e recordado muitos momentos dos livros da série, nesse episódio deixa aquele like maroto nesse vídeo, porque quanto mais likes o vídeo tiver, bem melhor ele será divulgado pelo YouTube. Então caso você possa dar o seu like, contribuir aqui embaixo apertando o botão gostei, eu agradeço muito e o Observatório Potter agradece também. Não esqueçam de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo. Tem novidades muito boas vindo aí. O que eu posso adiantar para vocês é que o quadro Biografia vai se tornar um quadro fixo aqui no canal. Vai ter um dia na semana para ele sair, então preparem-se que o quadro Biografia será semanal. Eu já vou dar mais novidades em seguida para vocês, mas já podem criar a sua expectativa e colocar nos comentários aqui quais personagens vocês querem que estejam nas próximas biografias. Lembrando que as filmagens de Animais Fantásticos de Onde Habitam, esse novo filme baseado no universo de Harry Potter, começam amanhã, dia 17 de agosto, segunda-feira. Inscreva-se aqui no canal para não perder nenhuma novidade, nenhuma mesmo sobre esse novo filme. A gente se vê no próximo episódio. Mal feito, feito e tchau!